Quando chegou a Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles disseram: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes então: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que lhe revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E com essa leitura, meus caros colegas, a gente inicia o nosso podcast Bate-Papo Empreendedor, com aqui a presença de uma pessoa muito especial para a gente, né? Uma pessoa que hoje nos inebriou já com o curso que tivemos com ele, que é o Cyril Schneider, francês, residente no Brasil há 22 anos, com uma maravilhosa história de vida e de empreendedorismo, pai de 5 filhos, possui 3 empresas, sendo uma de consultoria empresarial, outra de consultoria em carreira e vida e uma startup de assessment. O Cyril tem uma história muito bonita para a gente, de crescimento, de coach e desenvolvimento mesmo de comportamento. E a gente tem a satisfação de estar aqui com ele hoje. Cyril, muito obrigado. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Sempre um prazer poder contar essas histórias e poder ensinar cada vez mais aquilo que a gente aprendeu, né, nessa vida, né? Exatamente. E de tudo que eu não sei se posso dizer do muito ou do pouco que eu te conheci hoje, ô Cyril, e aproveitando o tempo que a gente tem para você também trazer todo o seu conhecimento, o pessoal que nos assiste hoje, por favor, fala um pouco para a gente como superar problemas mesmo, né? Adversidades com a fé, meu amigo. Conta um pouco da sua história para a gente. Então, eu falo que as adversidades fazem parte da vida, né, Marcelo? Quem não passou por um problema? Quem não passa por um problema? Acho que faz parte da vida, né? Exato. Todo mundo passa por altos e baixos. Às vezes a gente olha para a grama do vizinho e a gente acha que é mais verde, mas tem problema também no vizinho. Né? A gente fala assim, acho que o problema é só meu, né? Não, problema não é exclusividade de ninguém. Acho que é de todo mundo. Todo mundo passa por altos e baixos. E sabe uma coisa interessante que entrevistei assim na minha carreira, altos executivos, pessoas que, materialmente falando, tem tudo que se pode sonhar em ter. E às vezes a gente olha para essas pessoas famosas e a gente fala assim, uau, meu, o cara tem tudo, né? Que vida feliz ele tem, né? E aí você começa a conversar com uma pessoa um pouco mais em profundidade, você percebe que esse cara também tem muitos problemas. Olha só. E problema muito parecido com os teus. Problemas humanos, problemas de relacionamentos, problema dentro da família, problema consigo mesmo, às vezes. Olha, engraçado. E então todo mundo tem problema. Pode ser o Papa Francisco, pode ser o Putin, pode ser o Macron na França, não importa quem, todo mundo passa por problema. Então a questão é justamente como que a gente lida com isso. A fé, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma grande ferramenta para a gente superar isso. Porque a fé, acho que é importante a gente definir o que é fé, né? Porque as pessoas associam muito a fé às questões religiosas, às vezes, né? Exato. De fato, acho que para você ter religião, você tem que ter fé. Ninguém vê Deus, então eu preciso ter fé para acreditar em Deus, né? Mas a fé, antes de tudo, é uma competência comportamental. E a competência de acreditar numa coisa que eu não posso ver. Olha, Esse é fé. Então, claro, se eu tenho um problema, a primeira coisa é acreditar que eu sou capaz de resolvê-lo. Ter fé em si, né? Claro. Se eu acreditar que não tem saída, aí que não resolve mesmo. Então, acho que o primeiro passo realmente é isso, né? Agora, a fé, ela resolve tudo? Não resolve. Né? Como eu sempre falo, as igrejas estão cheias de gente com fé, né? Aliás, todos os templos do mundo
Em todas as religiões tem muita gente com fé, mas isso não quer dizer que resolva tudo. E aí eu falo que a segunda ingrediente é a questão da motivação. É ter um motivo para a ação. Eu preciso me sair daquele problema. Eu estou passando por um problema, qual é o motivo para a ação que eu vou implementar para me sair desse? E aí vem uma pergunta que eu convido as pessoas a se fazer, as pessoas que estão assistindo. Se pergunta aí para você agora, o que é importante para você na sua vida? O que é importante na sua família? O que é importante para você no seu negócio? A resposta do que é importante na sua vida, essa é a sua motivação. Esse é o motivo que você tem que usar para ação. É aquilo que importa para você. E isso não é fixo, é uma coisa que muda na vida. As suas motivações, elas mudam. As motivações que você tinha adolescente não são as mesmas motivações que você tem hoje. É uma coisa muito variável. Então a gente tem que se perguntar constantemente, o que me motiva hoje? Como que eu posso aproveitar essa energia, essa motivação, essa energia, essa energia tanto do motivo para a ação quanto da fé de acreditar que é possível, para me sair desse problema? Porque, claro, que o natural seria muito mais a gente se vitimizar, procurar culpado, né? É o que a gente costuma fazer, né? Justificativas. Aí a culpa é do dólar, é do governo, é sei lá de quem. Mas o que eu faço para sair dessa? Né? Então, acho que essa é a primeira coisa que tem que fazer. Buscar uma motivação realmente que nos faça querer sair disso. Né? Bem, e a gente conheceu, né, que a título inclusive de exemplo do que você está falando, né, comprovadamente vivido, né, o Cirili, você precisou exercitar, né, essa crença no que você está falando, né? Conta pra gente um pouco dessa grande adversidade que você passou nessa sua história de vida. Certamente a maior delas, certamente aquela que foi realmente divisor de água na vida, foi a superação de um câncer fulminante, né? Que me dava 60 dias de vida. 30 tumores entre o pescoço e a cintura, 10 em cada pulmão. Então o médico falou, você tem, matematicamente falando, 30 dias de consciência, 30 dias de coma, daqui 60 dias você está morto. Eu falo que se recebe um diagnóstico desse, a resposta a isso é binária. Ou você aceita, ou você não aceita. Não se trata de negar o fato. O fato está aí. Não estou falando de você não aceitar o fato. Entendi. Se trata de negar a condição com a qual você vai permanecer nesse problema. Eu, com toda a minha arrogância naquele momento, eu falo que a minha arrogância, de uma certa forma, me ajudou. Foi uma arrogância saudável, essa ambição, né? E eu falei, não, senhor, ainda vou ter 50 anos de vida. Eu decidi viver nesse momento. É uma decisão. Eu não aceitei o fato de que ia morrer em 60 dias. Não tinha a Você era mínima novo, condição. né? Você era novo, né? Tinha 34 anos. Olha só. E qual era o seu momento de vida que você estava? Na época eu era diretor-geral de uma multinacional, era executivo de empresa. Aquela vida de executivo que viaja muito, né, multinacional então assim realmente é uma vida que te consuma muito, né? E é muito fácil cair no piloto automático, muito fácil, porque se ganhar bem a vida, né, aquela famosa musiquinha do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida Deixa me a levar. vida me levar, né? A vida leva, né? A sensação de que o dinheiro traz tudo, né? Não, na verdade, sim, você tem as contas pagas, você tem uma vida confortável e você tá aí empreendendo, desenvolvendo negócio, liderando equipe. Você nunca vai imaginar que você vai receber um diagnóstico, você tem 60 dias de vida. Quem espera isso? Ninguém espera Ninguém isso. espera isso. E aí, né, eu sempre fui um cara que sempre, justamente, foi empreendedor, que gostava de resolver os problemas, né? Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu falei, cara, o que tem que fazer para resolver isso? Né? Vamos colocar um plano de ação na mesa e ver o que tem que fazer, né? Vamos partir para cima. E aí o médico falou, olha, hoje você vai para a cirurgia, amanhã você começa a químio. Se prepara por 2 anos aí.
E aí, segunda vez, falei, não, 2 anos não. Vou resolver esse negócio um pouco antes aí. Vamos acelerar o processo aí. Tem saco para 2 anos, não. Você fez um plano, uma metodologia mais ágil, né, Celini? Vamos acelerar esse negócio. E aí foi, né? Então, realmente, a químia era uma químia vermelha, que eles chamam de químia vermelha, uma químia extremamente agressiva. Me deixou paralisado numa cama. Perdia 80% da massa muscular. Tomando morfina a cada 3 horas. Nossa. E aí que tá, né? Você tá nessa situação e eu falei de motivação e aí que tá. Onde você encontra a motivação quando você não consegue virar a cabeça para saber quem tá do seu lado? Que a sua filha de 8 anos olha para a mãe do lado e fala, mãe, fala a verdade, papai vai morrer hoje, né? Celini não tem adversidade mais. Eu não consigo enxergar uma adversidade mais forte. E aí que tá, nessa loucura toda, a empresa foi comprada por um fundo de investimento americano e eu falei, cara, eu não posso largar os funcionários de qualquer jeito. Vai passar por uma mudança, eles precisam de mim. Então teve uma motivação nesse sentido a nível empresarial. E a segunda grande motivação é que minha mulher ficou grávida nesse processo. Contra toda a Nesse expectativa momento, médica, né? você em pleno tratamento Pleno quimioterápico. tratamento, né? E então, contra toda a expectativa, ficar grávida, a gente vê que ela tem 3 meses de gravidez, então me dou uma segunda meta, que é quando o moleque nascer, tem que estar bem. Essa é a meta. Então tem 6 Estaria meses. 9 meses no total. Não menos, 6 meses. Né? Faltava 6 meses. Nossa. Então, os médicos anunciavam 2 anos de tratamento, eu falei, não, 6 meses eu vou acabar com esse negócio. E aí começou justamente um processo de meio que autoconsciência, de reflexão interna, de pensar assim, ok, cara, o que precisa fazer para eliminar esse câncer? Eu acredito muito no que quando eu faço a reflexão hoje, eu faço a releitura de tudo que passou, de uma certa forma eu falo assim, a medicina me salvou e a fé acelerou o processo. Então assim, sem a medicina eu teria morrido. Só minha fé sozinha não teria me salvo, não. Quimicamente falando, eu estava num processo ali, eu estava morrendo. Isso é 30 fato. tumores, né? Então, tinha um crescimento celular de 1 centímetro por dia. Os Nossa. tumores cresciam 1 centímetro por dia. Muito acelerado. Então, eu teria morrido sem químio, sem certeza. Então, tem que confiar na ciência, tem que confiar nos profissionais que te acompanham, nos médicos, consultorias nas empresas. Tem que confiar. Se contrata uma consultoria, você tem que confiar nela. Se contrata um coach, se contrata um psicólogo, se contrata um terapeuta, você tem que confiar. Tem que confiar no profissional. Tem técnica por trás disso. O cara estudou para isso. Se ele não é um charlatão, se não é um bandido, o cara está aqui para te ajudar. Então você tem que confiar no cara. Né? Então, assim, tem uma parte em que você, a partir disso, você tem que realmente se dar o objetivo de dizer, ok, eu vou acreditar nisso. Vou botar fé nisso. E a primeira coisa em que você tem que acreditar é em você mesmo. Se trata de você. E, claro, se apoiar nos outros. Acho que é fundamental também, nessa hora, aceitar essa ajuda dos outros. Não adianta ficar olhando para o umbigo e dizer, sou super-homem e vou me autossalvar. Mas isso foi gradativo, né? Essa conexão aqui dentro, gradativo. É um processo, sem dúvida. É um processo um processo, eu diria, até uma maturidade que você tem que adquirir, né? Nada cai do céu assim, né? Exato. Eu falo que Deus me deu porrada proporcional àquilo que eu precisava para acordar na vida. Foi forte. A arrogância estava alta também, né? Então, sempre achava que, assim, como eu fui um cara muito orientado para resultado desde muito cedo, eu sempre fui um cara de muito resultado, muito. Então, muito rapidamente assumi responsabilidade. Me deram responsabilidade muito rápido. Com 22 anos, eu era diretor de uma rádio e TV. Nossa. Então, isso fez com que, claro, isso vai inflar teu ego, né? Pô, Normal, natural. Você é o cara, né? Exato. Né? E aí você é retroalimentado por todas as pessoas que falam isso, né? Que estão do seu lado. Pô, legal, você é bom e tal. E aí você se acha, né? E aí um dia você se encontra paralisado numa cama, implorando para ter a próxima dose de morfina. E você fala assim, e agora? Você manda em quem? Olha só. Você manda em quem agora? Você não manda em mais nada, cara. Você não manda em nada.
Você está aqui 100% dependente. Você não está mais no controle. Tem uma coisa interessante que aconteceu, inclusive que eu não contei na palestra, que é o seguinte. Teve um momento específico, um ponto de dor entre 2 doses de morfina. Porque a dor da atrofia muscular generalizada é a dor da cãibra, só que no corpo inteiro. E não para. Você pode fazer massagem, a gente tentou tudo. Não para. E aí chegou um ponto em que realmente eu me entreguei. Eu falei, cara, que seja feita a sua vontade. Quem sou para decidir agora? Eu me entrego. Estou pronto para morrer. Estou pronto. Pode me levar agora. E tem um ponto interessante, Marcelo, porque foi nesse momento que o meu quadro começou a melhorar. Olha. Eu, hoje, fazendo a releitura, eu não tinha muita consciência disso na época, mas quando eu faço a releitura disso, hoje eu percebo que quando você começa a baixar a arrogância, baixar o ego e ganhar mais humildade, reconhecer realmente que, cara, você não é um super-homem, super-poderoso, você não é Deus, cara. Você é mais um nessa história. É isso mesmo. Você é criação, você não é criador. Você é criação. Quando você começa a aceitar isso, eu estou falando de uma conversão profunda, não estou falando de eu acho que, não, eu tenho certeza que. Aí que tem uma virada de chave que acontece. Interessante isso. Né? Impressionante. E você percebeu, bom, entre uma dose e outra dava o quê? 2 horas de... As doses são a cada 3 horas, né? E a morfina, ela te alivia na verdade, ela engana seu cérebro por 40 minutos. Então você tem 2 horas e 20 para esperar. E isso com o filho a caminho. É um filho a caminho. E nesse momento, assim, você percebe, né? Quando você vê que o tempo não passa, e começa a perceber o quanto o tempo é valioso. Quantas ideias passam na sua cabeça em 1 minuto. E hoje a gente não vê o tempo passar, né? Sim. Passa o dia, passa a semana, passou o mês, Sim. o ano. Puta, já passou o ano, já foi. Sim. Né? Quando a gente olha, os filhos já cresceram. Quando a gente vê, os filhos já estão na faculdade na França. Enquanto você lembra do nascimento. Parecia ontem. Olha, como é relativo, né? E aí, do mesmo tempo, eu falo que o tempo é a única variável democrática que existe no mundo. Ele é igual para todo mundo. Jesus Cristo tinha 60 segundos por minuto, igual você. Igual Biden, igual Lula, igual Putin. Todo mundo tem 60 segundos por minuto. E a questão é como que você utiliza esse tempo. Né? Hoje de manhã eu falei um pouco sobre essa questão justamente né, de como Jesus se estruturou, né? Como formou os discípulos, tudo. Em 3 anos, ele criou um negócio que tem 2000 anos. Então, eu olho para a minha consultoria, né? A gente vai fazer 10 anos, e eu falo assim, meu Deus, o que eu fiz em 10 anos, cara? Não cheguei nem perto. Nem do que ele conseguiu fazer em 3. Que legado, né? A gente fala que a empresa tem que ser longeva, essa ele acertou em cheio, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se inspirar disso. E muitas vezes a gente fala de inovação, tem que ser criativo, tem coisas que fazer diferente. Eu não sei se a gente tem que fazer as coisas diferentes. Acho que a roda já existe, a gente não precisa reinventar ela. A gente tem que fazer ela girar mais rápido. Mas a gente não tem que reinventar a roda. Melhorar ela, né? Tem que melhorar. Mas não tem que fazer. A roda já existe, não precisa inventar o conceito. E hoje de manhã na palestra, justamente, eu mostrei que muitos conceitos que a gente tem hoje, a gente estava falando, por exemplo, do teste comportamental, da personalidade, do DISC, né? Quem criou isso veio primeiro do Jung, né? Carl Jung, né? 1856, eu acho, uma coisa assim. Depois vem o William Marston, né? 1930. E aí, o primeiro teste mesmo, informático, de teste DISC mesmo que foi criado, foi somente em 1970. Nossa. E hoje de manhã eu provei que Jesus Cristo montou o time dele e estruturou um time 100% equilibrado 2000 anos atrás. E a gente acha que inventou uma coisa. O cara nem tinha nascido, o cara nem... olha como que é isso. Você vai explicar isso aí pra gente, né? Porque o DISC é famoso, né? Tá bem contemporâneo, agora o pessoal tá usando bastante, mas eu tô intrigado. Eu ainda tô olhando para um homem que tá aqui na minha frente, todo saudável, e que a gente falou agora há pouco que estava numa cama, sem mexer, olhando lá o tempo não passar. Como aconteceu? Como você superou isso? Como venceu isso? Aí é uma história de fé mesmo. Uma história de fé, porque tem alguns milagres envolvidos.
milagres no sentido de que isso não são explicados pela ciência. A ciência não consegue explicar aquilo que aconteceu. Então, no nascimento do meu filho, a minha esposa passou por uma hemorragia na cesárea, foi uma cesárea de emergência, perdeu 4 litros de sangue e veio a óbito. Declarado morto. 2 horas e 37 depois ela acorda. 2 horas? 2 horas e 37 minutos. E na mesma noite eu elimino 30 tumores. Impressionante, Silene. E aí esse é o fato, né? Esse é o fato. A história que a gente conta, que a minha esposa conta, que nesse intervalo de quase morte ela se encontrou com a Virgem Maria, que não falou nada para ela. Mas ela falou: você cuidou do seu filho do começo ao fim. Meu filho acabou de nascer, meu marido está morrendo, tem 2 filhas para criar. Então, eles precisam de mim. Não se trata de mim, se trata deles. Não tem problema para morrer. Pode me levar na hora que quiser, mas me leve quando ele estiver criado. E aí, nessa hora, ela voltou. E nessa mesma noite, eu eliminei 30 tumores no meu corpo. Desapareceram. E isso foi documentado. Então, a gente tem isso documentado. E realmente a ciência não consegue explicar isso. Eu lembro que na palestra você comentou, inclusive, que foi redigido o atestado de óbito dela, Sim, né? carimbado pelo médico, com CRM. E assim, segundos que a gente fica sem oxigenação cerebral, a gente já pode ter um Não, problema. nenhum médico conseguia explicar por que ela não teve Sequelas. sequela cerebral nem nada. Impressionante. Sim. Eu acredito o seguinte, Marcelo. Eu acredito que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? Exato. Se eu reler Gênesis, está escrito. Exato. Então, se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nosso corpo, cada célula do nosso corpo é divino. Pega um espermatozoide, pega uma óvulo, junta essas 2 coisas no útero, isso se transforma num ser humano inteligente. Não é louco isso? É impressionante. A gente consegue entender o processo, mas a gente não consegue entender a origem. Não. A origem disso se chama Deus. É todo o poder da criação. Células que se subdividem, que se transformam em esqueleto, em órgão, e que se transformam num corpo inteligente e autônomo. Olha que louco isso. Não é. Olha a inteligência embarcada que a gente tem dentro de cada célula, cada molécula do nosso corpo. Isso é a criação de Deus. Você não faz crescer uma planta puxando nela. Ela cresce sozinha. Ela cresce sozinha. Basta regar, fotossíntese, ela vai crescer sozinha. Ser humano, mesma coisa. Todo ser vivo. Isso é a beleza da criação da natureza de Deus. A questão é a seguinte, que Deus nos dá o livre-arbítrio e com isso a gente só faz besteira. Né? Só faz besteira. E aí, quando a gente faz besteira, quando a gente assume o pecado, a gente se desconecta. A gente perde a vida eterna. O Jardim de Éden, Adão e Eva eram imortais. Se tornaram mortais quando eles assumiram o pecado, quando assumiram o livre-arbítrio deles e Deus obrigou eles a se responsabilizar pelo ato deles. Olha. Foi decisão sua. Ninguém te Exato. obrigou em nada. A culpa é da mulher. Não, a culpa é da cobra. Não importa de quem é a culpa. Vocês fizeram uma besteira, vocês vão ter que assumir as consequências dos seus atos. Então agora, meu querido, você vai ter que viver, trabalhar, comer com a suor da sua testa, cara. E nesse momento a gente se desconecta dessa divindade. A gente perde a consciência sobre isso, a gente perde o controle sobre essa inteligência divina. Mas não quer dizer que ela não continua carregada no nosso corpo. Tem uma passagem aí interessante, depois de viver esse milagre, eu fui atrás também dos milagres de Jesus, principalmente de cura, para entender, né? Como que acontecia isso, né? Eu tive a oportunidade de ir para Jerusalém, de andar nos passos de Jesus. E tem um lugar que me marcou, que diz os historiadores que é onde Jesus teria curado um cego na beira da estrada. Imagina a cena agora. Impressionante. O cego lá na beira da estrada, ele escuta Jesus passar. Pô, Jesus, cara, isso aqui, né? Jesus vai lá,
cuspa no chão. Imagina a cena. Então, um cara cuspa no chão, faz lama, enfia na tua cara. Que negócio é esse, cara? Você é cego de nascença. Não, que negócio é esse? Imagina a cena. Um cara cuspa no chão, faz lama e coloca na tua cara. Né? Aí, fala assim, agora é o seguinte, você vai se banhar ali, naqueles banhos. A distância estimada era mais ou menos 5 quilômetros. Quanto tempo o cara demorou para caminhar 5 quilômetros sendo cego? Não tinha calçada Não. bonita, assim. Não, era tudo caminho de pedra, não sei o quê. Vamos supor que ele demorou 1 hora para andar até lá. 1 hora e meia para chegar lá no banho. Quantas vezes em 1 hora ele podia ter desistido? Olha. Pensar assim, besteira. Imagina. Sujou Cara, meu sou cego de rosto. nascença. É. Né? Esse negócio não vai funcionar. O cara colocou lama na minha cara, tá de sacanagem, né? Exato. Mas ele foi até o fim. Nesse processo de 1 hora, as células, a inteligência embarcada, a inteligência divina embarcada em cada célula do corpo dele, reconstruiu a vista dele. Biologicamente falando. Jesus não fez mágica. Jesus foi um potencializador de fé que ativava essa inteligência divina que a gente tinha dentro da gente. E isso que curava. Aí que a cura acontecia. Quem se curou? Quem te curou? É a tua fé que te curou. Isso. Jesus falava isso. A tua fé te curou. Então, é a própria pessoa que tem o poder divino dentro dela, só que a gente perdeu esse controle. Jesus chega e ativa, reativa esse poder divino e consegue potencializar e acelerar esse processo. O divino dele fazia isso, né? Sim. É uma questão energética isso. É. A questão é, hoje, eu como cristão, o quanto eu sou capaz de transmitir essa energia de cristão. Exato. Essa energia de Jesus Cristo. E ele disse que a gente faria os milagres que ele fez, às vezes até maiores, né? Então acho que assim, me interessou muito essa questão, porque eu falo assim, que o que aconteceu não foi vara mágica, não foi pó de pirlim-pim-pim que tirou 30 tumores. Biologicamente, meu corpo eliminou 30 tumores. Aconteceu biologicamente isso. Porque fisicamente, eu tinha vários exames em que estava materialmente diagnosticado, estava lá. O maior tumor tinha 6,7 centímetros. Uma laranja. Não tem engano sobre isso. Está documentado. Como que se elimina isso? Então, biologicamente, o corpo resolveu isso. Eliminou isso. Teve um processo de aceleração nisso. Aí que acontece o milagre. Mas isso é o corpo que faz. Não tem magia nisso. Por quê? Porque nós somos um corpo divino. Nós temos a inteligência divina dentro do nosso corpo. Cada célula do nosso corpo é divino. Impressionante. E que lição. E que lição. Então, acho que uma vez que eu falo que as pessoas que têm fé, não importa a religião, tá? As pessoas espiritualizadas são pessoas que naturalmente superam mais as adversidades. Por uma razão muito simples. Porque são pessoas, quando o processo de oração, de meditação, é um processo de introspecção, é um processo de releitura, é um processo de entrega, é um processo de humildade. E quando você entra nesse processo de humildade, releitura, etc., você eleva o seu nível de consciência. Quanto mais você eleva o seu nível de consciência, mais você ativa a sua essência divina, suas virtudes. E é aí que você faz as coisas boas, e é aí que os milagres acontecem. E é aí que você encontra a solução criativa para sair do problema. Então, as pessoas espiritualizadas são pessoas que vão se sair mais rapidamente dos problemas do que as pessoas que não acreditam em nada. Muito bem, Silvio, excelente. Essa conexão responde muita coisa pra gente, cara. E aí você estava falando que esse mesmo Cristo que proporcionou tudo isso, né, que você teve esse magnífico milagre, né, através dessa fé nele, né, e em Nossa Senhora. Você falou da antecipação que ele fez no DISC. Vamos voltar naquele ponto? Porque isso é importante, que o DISC é aquela ferramenta de análise de perfil, inclusive bem utilizada hoje. Uhum. Fala para mim como é que ele enxergou a escolha dele. Então é interessante porque ele contratou 12 discípulos, né? E ele não escolheu esses caras à toa. Ele escolheu a dedo. Tinha muita gente seguindo Jesus. Ele tinha muitos seguidores. Sempre pensei nisso, cara. Muitos seguidores. Por que ele escolheu justamente eles aí? Não foi à toa. Não foi por acaso. Não tem por acaso nessa história. Então, na matriz DISC, né? Depois vocês jogam no Google aí, ou digita DISC aí, que vocês vão encontrar um monte de coisa. Tá? Tem coisa de graça, né? Exato.
É uma metodologia, né, que foi estruturada. Primeiro vem lá de Jung, né? Tava falando de Jung, depois o William Marston. O William Marston, não sei se você conhece, é o cara que inventou a Mulher Maravilha, né? O polígrafo americano lá, o detetor de mentira. Isso. E então ele criou as 4 dimensões da personalidade, né? Então a gente tem a dominância, a influência, a estabilidade e a cautela. E na teoria dele ele fala que todo mundo tem um pouco de tudo. Só que tem uma das dimensões uma, 2 às vezes, que são mais fortes na gente. Isso vai traçar, né, o nosso perfil comportamental. Bom, para você ter uma equipe de alta performance, você tem que ter uma matriz em que você tem um pouco de tudo. Você tem que preencher a tua matriz inteira. Para quê? Para ter umas pessoas complementares. Então, você quer um pouco de dominante, um pouco de influente, um pouco de estável e um pouco de cauteloso. Né? Você tem que ter de tudo. Só que isso não é fácil. Por quê? Porque o dominante ele é oposto ao estável. Sim. O cauteloso ele é oposto ao influente. Eles têm características comportamentais opostas. Então, não é fácil de lidar com o seu oposto. Mas eu me complemento. E eu preciso de tudo para que isso dê certo. Né? Jesus está no centro. Jesus tinha todas as dimensões, né? É um ser completo. Então, ele navegou em todos eles, mas com plenitude. Mas quando ele monta o time dele, ele escolhe, então, 3 apóstolos para cada quadrante. 3 vezes 4, 12. E a matriz está perfeitamente equilibrada. Então, é bem interessante de observar justamente assim, a personalidade desses apóstolos. Tudo bem, hoje a gente enxerga os caras como santos, tudo, mas eles foram homens. Homens Sim. como nós, mortais. Sim. Não são nenhum Deus, foram homens como a gente. Exato. Com todas as sensações Empresários, que muitas vezes, né? a gente tem. Exato. Cobrador de imposto, Mateus, né? Levi. Isso mesmo. Né? O próprio Judas Iscariote era tesoureiro, cuidava do dinheiro da equipe, né? Então, ele precisava de todos eles para que dê certo. Né? Então é interessante porque justamente hoje a gente traz todas essas metodologias, né, achando que a gente inventou alguma coisa. Gente, Jesus já fazia isso há 2000 anos atrás. Né? Tava falando hoje de manhã sobre a questão das parábolas. Gente, hoje a gente tem a palavra mais bonita que se fala storytelling. Né? Que não é nada mais que as parábolas de Jesus. Né? Isso é uma coisa que eu falo muito a nível comercial para os empreendedores. Olha, se você não tem case de sucesso, conta parábolas. Você não pode mentir. Mentir tem perna curta. Então você não pode mentir, mas você pode inventar história. Exato. Deixando claro que você está dando um exemplo. Você não está dizendo que é um cliente, você não está citando o nome de cliente. Você estaria mentindo. Não estou mentindo. Mas eu posso contar uma história em que eu destaco a dor de uma empresa, né, de um cliente, mostro uma solução, apresento o remédio e tem uma moral da história. E aí eu explico como que isso acontece, e a partir disso eu vou vender meu serviço. Bom, Jesus fez isso com as parábolas. Exatamente. Então, ele ensinou na prática. Por quê? Porque ele estava na frente de um bando de gente de analfabetos. Jesus não ensinou na sinagoga. Ele saiu da sinagoga e foi no meio do campo, na beira da praia, na beira do caminho. Sentava lá numa pedra e começava a contar história. Então, ele contava história de quê? De agricultora, de pescadora, de coisas do dia a dia das pessoas, porque isso que as pessoas entendiam, isso conectava com as pessoas. Porque as Sagradas Escrituras já existia. Os fariseus, né, cheios de teorias, sumos sacerdotes, doutores da lei, estava cheio, como hoje, cheio de gente, assim, cheio das teorias. E na prática, Jesus saiu de tudo isso. Ele saiu de tudo isso, ele foi no meio do campo, ele foi ao encontro do povo, contava história de povo. E essas histórias que ele contou, há 2000 anos, faz sentido para nós. A gente lê essas parábolas e fala, cara, daria para copiar e colar, né? Hoje. Não, ele está falando de mim. Exatamente. Ou seja, aí que você percebe, né? A tecnologia mudou, né? A gente tem mais informações, recursos tecnológicos, a gente tem tudo isso aqui ao nosso redor, mas fundamentalmente o homem não mudou. É isso. A essência humana é a mesma. A ganância humana. Mas principalmente o Deus é o mesmo, né? E Jesus está aí. E a humanidade é a mesma. Hoje a gente tem
recurso para matar milhões de pessoas com um botão, né? Na época você precisava de milhares de soldados com espada, né? Mas basicamente é isso. Foi muito curioso você comentar pra gente hoje, né? Fala um pouco pro pessoal, por que ele escolheu o pescador? Isso é bem interessante, né? Por que ele escolheu o pescador? Por que ele escolheu recrutar 9 sobre 12 pescadores e 9 sobre 12 galileus, né? O pescador era um cara que tinha uma rotina diária, né? Tinha que acordar de madrugado, sair tava à noite, sair de casa tava à noite, pegava o barco, não podia manusear um barco sozinho, então tinha que ter uma equipe, então são pessoas que já sabiam trabalhar em equipe, né? Porque para puxar rede, manobrar as velas, tudo, né? Tinha que ser vários. Então os caras iam pescar de madrugada, o sol levantava, tava todo mundo na praia separando o peixe. E aí, rapidamente, eles tinham que se espalhar nos vilarejos arredores para poder vender isso nas feiras, né? Porque não tinha gelo. Então, aquele peixe que eu pesquei naquela madrugada, eu tenho que vender até a tarde, senão vai estragar, vou jogar fora. Não tem condição de você guardar o peixe, senão você tem que salgar, você tem que comer fresco, tinha que consumir fresco, não tinha jeito. Então, o pescador, primeira coisa, ele usou os pescadores como meio de comunicação, era o grupo de WhatsApp, né, redes sociais, porque pescadores são excelentes comunicadores, né? Conhecia todo mundo, estava em todas as feiras. Então, quando Jesus se encontra na praia com eles e conta uma história, esses caras vão para as feiras. Ele fala, nossa, encontrei um cara na praia, o cara fez milagre, ele fez isso, não sei o quê. Então, Olha já estava só. fazendo propaganda do Jesus. Quando Jesus chega lá na feira, todo mundo já conhece o cara. O pescador já falou. Olha, E depois ele é um excelente vendedor, pescador, porque justamente o peixe que ele tem naquele dia, ele tem que vender tudo. É diferente do agricultor que está vendendo batata. A batata que ele não vendeu no dia seguinte é a mesma batata que ele está vendendo. peixe não dá, né? Peixe não dá, não dava para segurar. Tinha que vender hoje. Então o cara era muito, muito bom de venda, muito bom de marketing, muito bom comunicador. Então Jesus escolhe eles. O agricultor, ele planta a sementinha, rega, demora, cresce, até ter fruto, demora. Jesus não foi atrás de agricultor. Ele tem várias parábolas que conta e fala sobre a agricultura, justamente para poder ensinar sobre a questão do tempo, né? Mas ele não escolheu a agricultura. Nenhum, né? Ele queria gente rápida, ele queria gente ágil, ele queria gente competente, gente sem mimimi, como a gente fala hoje, né? Pessoas que realmente Fazedores, né? Não, fazedoras, pessoas que, cara, chuva e sol, vambora, né? Vambora. Então é interessante porque realmente se mostrou, né, que todos eles tinham empreendimento já, eram empreendedores esses pescadores. Sim. Né? Então, essa questão da comunicação, da venda, essa questão da disciplina, é isso que ele recrutou. Ele não recrutou gente à toa, ele não recrutou desempregado. Ele recrutou pescadores. E depois os outros é o quê? Cobrador de imposto, eu preciso de administrador também. Eu preciso de um tesoureiro. Exato. Né? Pega o Simão Zelote, né? O Simão Zelote é interessante, que era um cara. Os Zelotes eram os revolucionários da época, né? Os caras do contra, né? Que queria justamente brigar contra o Império Romano, né? Que queria. Então era dito como, né, um povo rebelde e tal, né? Mas olha só, disse que era um dos caras mais humildes da turma. Olha. Justamente ele tá no grupo dos S, né? Simão Zelote. Dos estáveis, né? São as pessoas de muito relacionamento, muito humilde. Olha só. Por quê? Porque certamente, justamente, ele é suposição que eu vou falar, tá? Mas certamente ele viu, ele queria uma revolução, ele queria ir contra o sistema, ele sabia que estava errado o que estava acontecendo, só que não condizia com a personalidade dele, porque os outros era briga mesmo, era de espada, era fazer terrorismo. Quando ele encontra Jesus, ele encontra um cara do contra, mas que prega o amor. Totalmente Ele contrário. encontra um revolucionário, mas que prega o amor, não a guerra. E é interessante, porque justamente isso condiz muito mais com ele. Que é o perfil dele. Exato. Que é o perfil social. E ele fala, cara, eu tenho muito mais condição de viver aquilo que eu quero, os meus ideais com Jesus, do que continuando zeloto. Cirilo, quanta coisa bonita e boa de ouvir, rapaz. Muita coisa boa.
A gente já está aprendendo muito. E o nosso tempo urge, né? Eu queria que você fala um pouco para a gente finalizar esse nosso bate-papo, sobre o líder Jesus. Qual é o exemplo que ele nos dá? Então, eu acho que para mim o grande papel do líder ele se resume em duas palavras, que é confiança e compromisso. Confiança e compromisso. Eu acho que Jesus foi um grande mestre nisso. Hoje, quando a gente fala de liderança, as pessoas associam muito liderança à gestão, né? Ser líder não é saber fazer, é saber ser. E Jesus foi um grande mestre justamente nisso, né? No saber ser. Ele ensinou muito sobre o saber ser. Ele falou muito do ser humano, da essência humana. Então, acho que justamente isso, o líder, na verdade, ele consegue ter sucesso e sustentabilidade a partir do momento que ele consegue gerar confiança, ou seja, criar um ambiente de confiança em que haja um relacionamento saudável. Quando você gera confiança, você aproxima as pessoas, você atrai as pessoas, você faz vir as pessoas até você. E para sustentar isso, você tem que ter o compromisso das pessoas, que é a motivação que a gente está falando agora. O que é importante para você? E aí que vem justamente com o exercício do amor, da compaixão. E Jesus também foi mestre nisso, né? Eu falo que a empatia é a premissa da compaixão. A empatia é reconhecer primeiro a diferença do outro, me conectar com ele, e a partir disso viver a compaixão. Se tem alguém no fundo do buraco, no fundo do poço, empatia é você reconhecer que está no poço, não é pular no poço. Compaixão é estender a mão. Puxar o cara do poço, né? Então, quando a gente olha justamente as dimensões de um verdadeiro líder que Jesus, né, nos ensinou de uma certa forma, a gente tem, primeiro, o amor. Essa é a regra de base. Isso é uma regra básica porque é o princípio de reciprocidade. Se você dá amor para alguém, essa pessoa, em algum momento, ela vai ter a necessidade de te devolver esse amor. E a lei da reciprocidade. Ela vai se sentir em dívida contigo. A nível comercial, eu falo que os melhores vendedores são aqueles que escutam, não falam. Porque quando você escuta o teu cliente, você está dando amor para ele, está dando atenção. Escutar, não estou falando de deixar ele falar, estou falando de escutar com atenção, realmente. Valorizar, né? Conectar-se com o cara. E quando você faz isso, em algum momento o teu cliente vai dizer, e você? E aí é o momento para você apresentar teu produto. Porque ele vai realmente te prestar atenção em você. Então, o amor é uma premissa. E o amor, tem uma diferença entre a paixão e o amor. A paixão é você querer para você. O amor é querer para o outro. Você quer atender a necessidade do outro. A paixão, você quer atender a sua necessidade. Grande ensinamento de Cristo, né? Então, amor parte de uma decisão. É uma decisão, né? Depois a gente tem a questão da visão. E dentro da visão tem a questão da fé. É a questão do futuro. O que você enxerga? Qual a visão que ele nos deu? Nos deu a visão da vida eterna. Essa é a visão que Jesus nos traz, vida eterna. Não é? Sim. Depois a gente tem a questão da integridade. Ok? Viva em verdade aquilo que você está dizendo. Seja coerente e se responsabiliza pelos seus atos. Que é o que ele pediu pra gente também, né? E ele foi o maior exemplo de todos, de justamente, ele falou, cara, eu vou pra cruz por vocês. Sabe, às vezes eu até brinco, né, nos testes da confiança que a gente tem, no momento das devolutivas, eu falo, não, me responsabilize 100%. Você vai pra cruz também? Pela sua empresa? Você está disposto a ir pra cruz? Porque 100% é isso. Jesus se responsabilizou 100%. Ele foi pra cruz. Você vai? Pela sua empresa, você está disposto a ir pra cruz? Tem certeza? Aí a pessoa revê, né? Não, acho que não é 100% não. Ah, então tá bom. Então vamos recalibrar esse negócio, né? Então Jesus realmente ele é extremamente coerente nisso. Isso atrai. Você vê um líder que realmente fala e faz o que diz, isso atrai. Isso gera conexão, né? Sim. Né? E depois tem a questão do pertencimento. Mas para você gerar esse pertencimento, você tem que ajudar as pessoas a se sentir contribuindo. Elas têm que contribuir com alguma coisa para se sentir pertencente. Quanto mais eu contribuo, mais eu sinto que eu pertenço. Todo mundo precisa pertencer a uma tribo. Todo mundo precisa se identificar com alguma coisa. Né? Tem uma brincadeira, não sei quanto tempo sobra ainda.
Mas a gente tem uma brincadeira que fala assim que para ser brasileiro você precisa de 5 coisas, né? Eu falo isso pros gringos, né? Você precisa de um time de futebol. Por mais que você não goste de futebol, não importa. Você vai ter que torcer para algum time. Você tem que ter um partido político. Por mais que você não vote, você vai ter que escolher um lado. Você vai ter que ter uma cerveja preferida. Você vai ter que escolher uma escola de samba no momento do carnaval. Do carnaval. Né? E você vai ter que ter uma religião. São 5 coisas para se tornar brasileiro. O brasileiro precisa pertencer. Ele precisa de uma tribo. Olha. O reconhecimento social é uma coisa muito importante para o brasileiro, né? Então a gente precisa pertencer. Mas para isso a gente precisa se sentir contribuinte. Eu preciso me sentir útil. Faço parte de uma tribo, o que eu faço? Faço nada? Não, eu preciso me sentir contribuinte. Exatamente. Né? O trabalho dignifica o homem. Eu preciso... Então, Jesus utilizou tudo isso. Quando ele fala de líder servidor, o serviço é a contribuição. Jesus sentou e lavou os pés dos discípulos. Pedro falou, não, imagina, você não lava meus pés, não. Não? Tem certeza? Então você não tem direito a nada, cara. Porque a regra do jogo é essa. É isso. E aí ele ensinou a fazer isso, né? Na prática, né? E olha o tanto que se estendeu, né? A gente está aqui hoje falando dele. Exatamente. 2023. 2023 anos. Muita coisa boa. A gente pede, inclusive, pro pessoal, sigam o Cyrille nas redes sociais dele. Tá aparecendo aqui embaixo para vocês os contatos dele, né? Das redes sociais. Ele tem até alguns presentes que ele dá lá pro pessoal. Tem um e-book que dá para vocês baixarem, que vai, inclusive, fazer uma avaliação de confiança, né, Cyrille? Isso, tem uma avaliação de gratuita. autoconfiança, né? E a gente pede também para que vocês também sigam a página aqui da Pastoral do Empreendedor, né, e da Paróquia, o nosso canal no YouTube, que é o Paróquia Nossa Senhora do Brasil, e a nossa página no Instagram, que é o PNS Brasil, né, o @PNS Brasil. Cyrille, tá uma delícia, mas nosso tempo já se findou. A gente pede que você faça as considerações finais aqui, pessoal. Ademais, muito obrigado. Tá, obrigado a por ter vocês pela oportunidade. nos inebriado com tanto conhecimento, viu? E tanta história de vida bonita. Então tá bom. Convido vocês então a entrar nesses links. Hoje tem a possibilidade de você medir a sua confiança. Mede a sua confiança. É gratuito, é limitado. Então, mede a sua confiança, busca o seu propósito, né? Defina o que é importante para a sua vida, defina as suas motivações e a partir disso, bora para frente. Não é isso? Isso mesmo. Então, muito obrigado. Tá? Obrigado a você. E esperamos que você possa voltar outro dia para bater um papo conosco aqui. Só convidar que eu venho. Perfeito. Muito obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, Tudo de gente. bom.